ditadura. Ele é mais do que uma técnica para evitar qualquer forma de regime, né, em que o governo esteja concentrado na mão de uma única pessoa ou de um grupo. Isso é, a priori, a razão pela qual os poderes foram separados, né? Então, essa concentração é evitada por um quadro de controle mútuo que é estabelecido pelo fato natural dos poderes estarem divididos, portanto, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? O que acontece? Quando nós vemos no chamado manual prático do ditador, né, o que é uma ditadura? Uma ditadura é quando você tem um poder que enfraquece os demais poderes. No caso, seria o executivo, né? E essa é a razão pela qual, geralmente nos estados totalitários, um ditador, quando entra, ele dissolve o Congresso, ele dissolve o Judiciário e mantém um executivo muito forte. Mas, isso é pelo menos em tese. O que vem acontecendo? Se nós observarmos quais são os países comunistas hoje no mundo: China, Rússia, Cuba, Venezuela, Vietnã, para citar os mais conhecidos aqui perto. Muito bem. Esses países têm 3 poderes? Tem. Então, eles não são uma ditadura? São. Claro que são. O fato de haver 3 poderes, que foi concebido precisamente para evitar ditaduras, atualmente é meio de ditaduras. Mas de que forma isso se coloca? Vamos explicar como, né? Então, vamos entender. O princípio da separação dos poderes tem por objetivo a aplicação de alguma coisa. Que coisa é esta? Né? É precisamente a função de cada poder. Então você tem que preservar a função de cada poder. Entretanto, existe uma estratégia que foi desenvolvida em escala internacional. É isso que é preciso de entender. Essa estratégia foi desenvolvida em escala internacional. Antes, as ditaduras, quando assumiam, elas assumiam e dissolviam os poderes. Hoje não. As ditaduras são extremamente inteligentes, fazem parte de uma coordenação internacional, não é? E elas atuam utilizando os chamados poderes republicanos, ou os poderes criados pela República, né, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, elas causam um desequilíbrio na força desses poderes. Então, vamos entender como é que uma ditadura moderna funciona, né? Como é que você causa um desequilíbrio num poder? Há diferentes formas de fazer isso. Abusar daquele poder, portanto, quando um poder abusa, extrapola a sua capacidade, né, a sua vocação inata, ele já extrapolou. Por outro lado, abusar do poder é algo perfeitamente claro, né, clássico dentro da esfera humana, porque o ser humano tem ego, tem vaidade, tem arrogância, tem uma série de coisas. Então, esse abuso de poder acontece em qualquer esfera, seja na pátria, seja no condomínio, seja na família, seja na escola, em tudo quanto é lugar onde o homem se coloca, né? Então, para evitar esse desequilíbrio, ou seja, o surgimento do retorno do absolutismo autoritário, Montesquieu defendia em 1748 que aquele indivíduo que legisla não deve aplicar a lei que ele criou. E aquele que aplica a lei não deve criá-la. Essa é a diferença básica entre o executivo, entre o legislativo e o judiciário, né? O legislativo cria a lei, ele legisla, mas ele cria a lei, né? Quem aplica a lei
não é o criador da lei. O judiciário é aquele que interpreta e aplica a lei, mas ele não é o criador da lei. Portanto, quem cria a lei é o legislativo e quem a aplica ou a interpreta é o judiciário. A ideia de divisão, o que faz o executivo? O executivo administra, né? Então, a ideia de divisão é, assim como a ideia de separação de poderes, né, é fazer com que esses poderes possam funcionar de uma forma orgânica, mas eles têm que preservar uma ordem hierárquica ou uma ordem de precedência dependendo do que está sendo colocado, né? Por exemplo, se uma coisa está correndo no âmbito judicial, o legislativo e o executivo não poderiam a priori interferir. O mesmo vale para o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Então existe sempre, dependendo do escopo e do ângulo que se olhe, existe uma chamada a função específica e há uma ordem de precedência aonde um poder X ou Y está sendo utilizado. Muito bem. Quando a gente atribui poder com base em soberania, então, quando é que nós falamos que um Estado é soberano? Quando as decisões daquele Estado são tomadas baseadas em resoluções internas, né? Existe um fenômeno no século XX que até hoje não foi devidamente tratado, que é o seguinte. O século XX como um todo foi desmontando os estados nacionais, as soberanias nacionais. Isso já faz parte de um processo de comunização do mundo, não é? De comunização do mundo. Isso é uma estratégia muito bem urdida internacionalmente, uma vez que, vejam vocês que isso é uma premissa. Os poderes, os três poderes, eles só existem com base em soberania, soberania nacional. Portanto, se um poder começa a agir respaldado por interferências exteriores à nação, já tem algum problema. Além do problema da interferência direta no poder, nós temos um problema ligado à soberania, à invasão de soberania. Atualmente, a ONU, por exemplo, nenhum de nós votou na ONU. Nenhum de nós votou em qualquer delegado da ONU. A ONU, por uma razão absolutamente misteriosa, vem assumindo poderes em que ela se autodelega e os governos estão à mercê desta autodelegação, sem consulta popular, sem plebiscito, sem absolutamente nada. Os governos, os estados, grande parte dos estados do mundo inteiro, estão acatando decisões da ONU de uma forma que vá violando a soberania nacional, né? Há inúmeros acordos internacionais que violam soberanias nacionais, inúmeros, e esses acordos todos vêm sendo aprovados. Então nós não podemos mais falar. O século XX é um século que ele construiu-se em cima de um discurso de soberania dos Estados, e esse discurso hoje não existe mais, né? Ele não foi completamente aniquilado, mas ele está muito abalado. Então nós não podemos falar que há o discurso de soberania nacional e que atualmente os países obedecem meramente às decisões internas, né? Muito bem. Vamos agora passar diretamente para entendimento de uma situação. Por exemplo, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, que encabeça toda a estrutura do judiciário, pode, por exemplo, editar a chamada súmula vinculante. O que é isso? A súmula vinculante é quando o Supremo desempenha uma função legislativa, né? Ele não pode legislar, portanto, ele não pode criar lei. Quem cria lei é o Legislativo, Congresso Nacional. Mas, entretanto, o Supremo pode editar a súmula vinculante, onde ele desempenha uma função legislativa e essa súmula não obriga o Congresso Nacional a acatar aquela decisão do Supremo. Porque, efetivamente, o Congresso pode aprovar um ato normativo onde ele dá um direcionamento novo àquele assunto. E isso ocorre porque a última palavra no que toca à legislação positiva é a do Parlamento, não é a do Judiciário. O que equivale a dizer, por exemplo, que quando
o Supremo Tribunal Federal resolveu interferir no rito do impeachment e o interferiu à revelia da lei, o parlamento poderia perfeitamente ter reprovado a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Porque ele pode criar uma lei e revogar aquilo. A partir do momento que o Supremo resolveu sacar da cartola do coelho, né, uma medida inconstitucional e que foi feita precisamente para um impeachment específico. Isto é para dar uma ideia de como funcionam os poderes quando eles são diretamente independentes. Muito bem. Agora, quando nós olhamos para o cenário do Brasil de hoje, o que vai acontecer? Nós vemos uma divisão de poderes? Claro que não. Hoje não existe nenhuma normalidade entre os três poderes. O Brasil não tem nenhuma normalidade de Estado de Direito e nenhum dos três poderes da República funciona. Isso equivale a dizer que o processo brasileiro da chamada normalidade democrática é absolutamente fraudulento e mentiroso. Por quê? Porque ele foi sendo subvertido. Muito bem. Vamos ver algumas explicações. O executivo, na verdade, brasileiro, ele não pode, ele não deveria legislar. Né? Ele não deveria legislar. O que o executivo brasileiro faz? Existe uma chuva de medidas provisórias, onde o executivo legisla mais do que ele aplica a lei. Porque, veja, se é o Congresso Nacional que cria a lei, o executivo vai aplicar a lei que o Congresso Nacional criou. Aqui vocês já vão começar a entender por que o Brasil está em crise. As instituições não funcionam mesmo. E perceba, elas já foram criadas na Constituição de 1988, que é uma Constituição criminosa, que preparava o socialismo fabiano, que é a porta de entrada para o comunismo. Esta Constituição já foi feita para ser desmontada. É a partir dela que se criou um Estado absolutamente monstruoso. Um super executivo. Muito bem. De 88 em diante, o que foi acontecendo? Então, voltando ao raciocínio. Quem cria lei? Congresso Nacional. E dentro do Congresso Nacional, quem cria lei? A Câmara dos Deputados. O Senado aprova aquela lei. São raríssimas as leis que o Senado cria. Raríssimas. Portanto, a nível de república, a Câmara dos Deputados é muito mais importante do que o Senado. Porque a Câmara dos Deputados lida diretamente com toda a nação. Né? O Senado lida somente diretamente com o Executivo e com tratados internacionais. Mas quem mantém o Brasil funcionando é a Câmara dos Deputados. Então, o que acontece? O Legislativo é aquele que cria a lei. Ele passa a lei, a Câmara cria, né? Então os deputados têm que ter projetos, aqueles projetos são aprovados e o Senado aprova aquilo ali, vai para a presidência veta ou não, né? Aquela lei. Enfim, bom, a lei está pronta para começar a ser executada. A partir daquela lei, o Executivo, então, vai criar medidas governamentais, tá bem? Para trabalhar. Porque o que faz o Executivo? O Executivo é um grande gerente. Ele gerencia, ele tem que dar conta do dinheiro público, porque finalmente é o Executivo que vai administrar todos os impostos que o Brasil inteiro paga, entre outras coisas. Então ele é um grande gerente, né? Ele é um presidente de uma organização e ele tem que prestar conta dos seus atos. Portanto, quando um presidente é deposto, né, como Dilma Rousseff está sendo deposta, por ter arrombado os cofres da nação, e o partido dela tem a pachorra de falar que ela não cometeu nenhum crime. Como que ela não cometeu nenhum crime se ela quebrou o Estado? Isso é a mesma coisa de dizer que um presidente de uma grande empresa, ao quebrar a empresa, não tem nenhuma responsabilidade sobre a empresa. Mas é evidente que ele tem. É evidente que ele incorre em crime de responsabilidade. Sobre esse aspecto, a lei que Fernando Henrique Cardoso criou é uma lei absolutamente responsável, né? E que os governos municipais, estaduais e o federal têm feito absoluta
com absoluta insistência, têm infringido e quebrado a lei, porque o objetivo deles é, de fato, destruir a lei. Agora, a população deveria se revoltar com isso mesmo. Por quê? Porque, uma vez que o Estado esteja quebrado, como é que essa gente arranca mais dinheiro? Porque numa pessoa comum, quando você não tem dinheiro ou gasta mais do que você ganha, você fica deficitário, você vai pedir empréstimo em banco. Chega um momento que o banco, você não tem como pagar e você vai preso. Ou então o banco lhe toma todos os seus bens. Como é que isso é feito a nível federal, dentro de uma nação? O governo federal não quebra, ele lança mais imposto. E ele acha que está certo. O Brasil já tem a maior carga tributária do mundo, exatamente porque os políticos brasileiros são de um cinismo e de uma corrupção inconsútil. Então, o que nós temos é, cada vez mais, a menor preocupação com a forma de utilização do dinheiro e do patrimônio público. E o Brasil virou uma grande roleta russa de corrupção. Agora, vamos entender o que é que está acontecendo. O mal disto vem da Constituição de 1988, que foi feita pelo senhor Ulisses Guimarães et caterva, todos eles originários de partidos comunistas, originários de 3 partidos especificamente, da Arena, do MDB e do PT. Todos os partidos políticos que existem hoje no cenário nacional são originários desses 3 partidos, conforme nós falamos em outro programa, A República. Não é? Então, como é que tem que funcionar a coisa efetivamente? O Executivo brasileiro, ele não aplica a lei que o Legislativo fez. Ele legisla através de medida provisória. Então, passa na cabeça de um presidente qualquer que ele quer fazer tal coisa, ele vai e lança uma medida provisória. Uma medida provisória é uma coisa extemporânea. Né? Isso significa o quê? Se o Executivo lança medidas provisórias, ou, portanto, o que é uma medida provisória? É lançamento de lei. O Executivo não está aí para lançar lei. Então, isto já é uma clara violação dos poderes. E o brasileiro continua tratando isso como se fosse um fato normal. Dilma Rousseff editou, tem 2.000 decretos, 2.000 decretos de 2010 para cá, não contabilizados, portanto não oficiais, em que ela não aprovou e os decretos foram feitos à revelia da lei. Completamente ilegais. Dentre esses decretos, 40% do Banco do Brasil foi vendido para organismos internacionais. É gravíssimo o que está acontecendo no Brasil. É mais do que grave. O Brasil já estourou o limite de toda a decência e de tudo aquilo que poderia se chamar de normalidade. Não há normalidade nenhuma dentro deste país. Muito bem. Se o Executivo deve aplicar a lei e não legislar, aqui nós já temos uma clara disfunção dos poderes. O Legislativo brasileiro, por sua vez, ele não legisla, porque os deputados não conseguem apresentar um projeto de lei que tenha pé e cabeça. E, via de regra, as leis que são votadas ou que são apresentadas como projetos de lei são leis que estão obedecendo a estruturas corporativistas específicas, a lobbies dentro do Congresso Nacional. Lobby da empresa A, lobby da empresa B, lobby do partido A, lobby do partido B. E é assim que está funcionando o Brasil, através de lobby. Né? Quando nós vamos ler, quem já se deu ao trabalho de pegar as leis, os projetos de lei que são aprovados no Legislativo, cai num paroxismo, porque nem português bem colocado essa gente fala. Bom, se existia alguma coisa que a advocacia e a lei dava inteiro teor, era a gramática. Como é possível você escrever uma lei onde ela tem contradições internas de lógica, onde uma composição, uma premissa anula a premissa posterior, e assim sucessivamente? Então parece que é feito de propósito, e é feito de propósito,
porque as leis são feitas para serem conflitantes. Uma vez que exista conflito, portanto que não exista lógica, você abre margem para manobrar a lei. É isso que está acontecendo. Então, o legislativo, ele tem uma pseudo-administração. O executivo lança uma chuva de medidas provisórias. O legislativo não tem projeto de lei de nenhum aspecto, e o que tem, 99% pode jogar fora, porque não tem validade nenhuma e não tem relação com a realidade brasileira nenhuma. Nenhuma. É tudo feito, a maior parte é feito para ganhar voto ou para obedecer projetos de grupos específicos oligárquicos. Então, o legislativo pseudo-administra alguma coisa. Portanto, ele passou a administrar o que o executivo coloca. Ele não legisla. Por quê? Porque existe um gatilho da Constituição de 89, que é o seguinte: todo imposto municipal, estadual, que nós pagamos, não fica nem no município nem no estado. Ele vai direto para o Executivo Federal. O Executivo Federal, então, recebe todo o dinheiro que todos nós pagamos e que é descontado dos nossos salários, 40% todo mês. Chegando lá no Executivo Federal, o Executivo, então, lança uma chuva de medidas provisórias e começa a barganhar, ou a comprar, ou a impor a sua vontade, o seu terror, sobre o legislativo. É a chamada liberação de verbas. Liberação de verbas. Então, é o executivo que determina a verba que aquele deputado que foi eleito para defender um estado tal, o executivo é que vai dizer para o deputado se ele vai liberar o dinheiro do estado do deputado, que foi gerado dentro do estado do deputado. Bom, isso por si só já é uma aberração tão tremenda, e ela é resultado do quê? Dessa Constituição Comunista de 1988, que já criou um executivo extremamente poderoso e um executivo que está utilizando a farsa de haver um judiciário, e de haver um legislativo. Aqui vocês já começam a entender que o Brasil é uma farsa mesmo, em todos os aspectos. Então, o executivo, quando ele barganha, o Lula, no início do governo dele, já teve o processo do mensalão. Antes do Lula, sempre houve essa prática da compra de parlamentares. Por que os parlamentares têm que ser comprados? Ou são comprados? Exatamente por conta disso. Porque o dinheiro do imposto dos estados vai diretamente para o executivo e o executivo faz com este dinheiro o que ele quer e bem entende. Isto seria absolutamente diferente se o Brasil tivesse um sistema de voto distrital. Portanto, o dinheiro que é produzido dentro de um município e dentro de um estado, fica no município e fica no estado. Vai para o Executivo Federal, simplesmente uma pequena parcela, que é a parcela que cabe ao Executivo Federal, tantos por cento. Se o Brasil, por exemplo, já adotasse esta medida, grande parte do esquema de corrupção brasileiro já seria enormemente desmontado. Porque o que nós temos hoje no Brasil é uma aberração, sob todos os aspectos. E o que faz o judiciário? O judiciário bate carimbo em todas as pretensões aberrantes do executivo, porque ele tem medo de sofrer uma enxurrada de processos e de não ser indicado pelo executivo. Portanto, esse quadro que a Constituição de 88 criou, uma Constituição de cariz comunista e feita para levar o Brasil a um caos e para permitir graus cada vez maiores de corrupção, esse quadro leva a uma hipertrofia de um poder com o nanismo de outros poderes. Então, qual é o quadro atual do Brasil? O executivo só admite a tramitação e o surgimento de leis da iniciativa dele, executivo, ou de iniciativas que congreguem e que estejam de acordo com seus interesses. Para tanto, ele usa e abusa do seu arsenal financeiro
usa e abusa. E por que os partidos, como nós estamos vendo agora, mais uma vez, na iminência da saída de um presidente, a composição da base parlamentar, nós estamos vendo novamente uma sequência de imoralidades. Isso é a prova cabal de que o sistema político-partidário brasileiro, a Constituição brasileira, está podre. Ela já nasceu podre. Né? O Brasil tem que ser refundado num sentido profundo. Profundo. O que está acontecendo agora? A mesmíssima situação de compra de parlamentares de uma outra forma, de negociatas absolutamente imorais. Absolutamente imorais. Por quê? Porque o executivo é hipertrofiado. Hipertrofiado. Né? E ele só tramita e permite a tramitação de leis que ele quer que passe. Ora, vejam vocês, o executivo não pode ditar qual é a lei que vai passar. Porque o executivo não cria lei, mas no Brasil isto não existe. Quem determina as leis que vão entrar em pauta dentro do Congresso Nacional é o executivo brasileiro. Essa é a razão pela qual Eduardo Bolsonaro, há um tempo atrás, foi entrevistado, só para dar um exemplo, num programa qualquer aí que eu já não me lembro, não sei se Luciana Gimenez, alguma coisa assim, e ela perguntou para ele quantos projetos de lei ele tinha aprovado ao longo de todo o exercício do mandato dele. Ele falou que pouquíssimos. E a explicação que ele deu, para quem desconhece, é a explicação absolutamente verdadeira. O Congresso Nacional briga por quem vai assumir a presidência da Câmara, as relatorias dos projetos, etc, etc, etc. Por quê? Porque é exatamente na relatoria dos projetos que você vai aceitar um projeto ou não. Então, se você não faz parte do governo, a sua lei proposta, o seu projeto de lei proposto, se você não é do bloco governista, você não aprova nenhum projeto de lei. Isto é o que está acontecendo no Brasil, que é um país absolutamente imoral. Imoral. Esta farsa, esta burla de que o Brasil vive numa democracia. O Brasil não é uma democracia e nunca foi. E a partir da Constituição de 88, isto piorou sensivelmente. Hoje nós temos um governo totalitário, de cariz comunista, uma ditadura de esquerda vigorando dentro do governo. E o problema é, qualquer indivíduo que entrar neste sistema podre como ele está, será um ditador. Porque a estrutura foi feita para não olhar para as necessidades reais do Brasil, e sim para atender à solicitação de grupos oligárquicos nacionais com ligações transnacionais. Portanto, mais do que passou da hora da sociedade organizada propor uma refundação do Brasil, uma nova Constituição, uma reformulação geral do sistema político-partidário. Tem que propor a ideia de parlamentares populares, propor talvez a ideia de parlamentares acadêmicos, indivíduos que possam se candidatar, não necessariamente ligados a partido político, como existe em qualquer lugar evoluído do mundo e, sobretudo, voto distrital. E mais do que isso, proibir o executivo de editar medidas provisórias, ou limitar a medidas provisórias do executivo, e obrigar o legislativo, de fato, a legislar, e a legislar a favor do Brasil. Deveria ser proibido haver a quantidade de projetos de leis de lobby que obedecem a interesses corporativos e não a interesses da população verdadeira. O Brasil é uma farsa, é uma ópera bufa, é uma ópera de muito mau gosto. E diariamente, esta gente com o maior cinismo vem à televisão falar que nós vivemos uma normalidade democrática e que tudo no Brasil funciona. Nada no Brasil funciona. Nada.
Então, isto é para que nós possamos entender algumas situações. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar aqui. Entendido isto, portanto, que o Executivo deve aplicar a lei, o Legislativo deve criar a lei e o Judiciário deve interpretar a lei, vamos entender os papéis de cada poder. E vamos entender também que quando você tem um único poder, no caso o Executivo, que constrange e corrompe o Legislativo, como foi o escândalo do Mensalão, onde você tem isso como prática constante e corrompe o Judiciário, em nenhum lugar do mundo acontece, por exemplo, alguns casos absolutamente dramáticos e mais do que imorais que têm acontecido com o Brasil. Indivíduos que são delatores da Lava Jato já afirmaram com todas as letras que há 5 ministros e nominaram 5 ministros do Supremo Tribunal Federal como envolvidos em atos ilegais. Em qualquer outro lugar do mundo decente, a China outro dia mandou matar um indivíduo, um ministro, porque ele roubou. Mesmo os países mais comunistas e mais ferozes conseguem manter uma certa decência. O Brasil não tem decência nenhuma. Muito bem. Em qualquer lugar do mundo, um ministro de uma Suprema Corte, citado no maior caso de corrupção do mundo, da história do mundo, ele renunciaria ao mandato dele. Isso não acontece aqui no Brasil. Em nenhum lugar do mundo, um partido político, no caso o PT, indica 90% da Suprema Corte, inclusive com membros que eram do seu partido. Isso é para dar uma ideia do caos de corrupção e de imoralidade que é o Brasil. Não há nenhuma normalidade institucional. E quando o mal chega a tal ponto, as pessoas parecem que ficam impossibilitadas de enxergar o mal. Porque o mal está tão alastrado pela sociedade, a imoralidade, a indecência, a falta de ética, que as pessoas acham que o referencial é aquele. Luiz Barroso, o ministro, foi pego mentindo, foi filmado a mentira dele, ocultando palavras do regimento interno da Câmara. E o plenário do Supremo validou a mentira dele. Isso também em nenhum lugar do mundo aconteceria, porque ele teria sido impedido de exercer a sua função. O Congresso Nacional, naquele momento, a partir do momento em que isto foi televisionado, o Congresso Nacional é que tem a autoridade para pedir impeachment de ministros do Supremo. Vários ministros do Supremo já fizeram coisas que até Deus haveria de duvidar. Nenhum deles foi chamado ao Senado Federal da República para explicar-se. E nenhum senador da República levantou-se contra esses atos criminosos, porque quando a lei mente na frente do Brasil inteiro e acha que não mentiu e se sente no direito de continuar mentindo, qual é a credibilidade que essa gente tem? Nenhuma. Esse é o cenário real do Brasil. Real do Brasil. Pois muito bem. O que é o ativismo judicial? O ativismo judicial é o governo dos juízes. Então, o que está acontecendo no Brasil? Nós começamos o programa falando que o comunismo internacional mudou de tática. Isso tudo que eu citei para vocês, por exemplo, faz parte dessa tática nova do comunismo internacional, em que ele penetra nas instituições democráticas, nas chamadas instituições republicanas, corrompe essas instituições de tal forma que elas tornam-se irreconhecíveis. E a partir do momento que eles corrompem essas instituições, as instituições mantêm o mesmo nome, mantém uma ou outra coisa funcionando dentro de um aspecto de normalidade ficcional, porque eles não alteram os nomes, e vende-se para a população
uma propaganda muito bem urdida de que nós vivemos numa democracia sólida e consistente. O Brasil não é uma democracia há muitas décadas. E o brasileiro não percebe exatamente por conta dessas tramitações. Bom, você tem um congressista que você elegeu. Nós elegemos congressistas? É evidente que não. Claro que não. Por quê? Segundo dados do próprio Congresso Nacional, e baseado também na belíssima Constituição de 1988, quando nós vamos votar para um deputado, nós votamos em 4 números. Ou um deputado, ou senador, ou prefeito, seja lá o que for. Nós votamos em 4 números. Os 2 primeiros números são os números do partido. Os 2 últimos números são os números do candidato. O Brasil não oferece a decisão para o cidadão dele votar somente no candidato. Ou você vota só no partido, portanto na legenda, ou você vota na legenda e no candidato. Por conseguinte, quando nós votamos em um candidato específico, nós votamos naturalmente no partido. Isso significa que aquele partido, aquele deputado ou aquele vereador alcançou um número X de voto, vamos dizer que ele precisa de 300 votos para ser eleito. Se ele teve 900, então ele tem 600 votos excedentes. Esses 600 votos excedentes não vão para ele, porque ele já foi eleito. O partido pega e remaneja e coloca mais 2 vereadores que não foram eleitos sob nenhum aspecto, e quem determina quais são os vereadores que vão entrar? O partido. Isso significa que, dos 513 deputados presentes no Congresso Nacional, somente 35 deputados foram eleitos diretamente pelo povo. 474 deputados e senadores também, estou falando só dos deputados. Esse sistema vale para o Executivo, o Legislativo, em todos os estados, na escala federal, estadual e municipal. Isso significa, mas eu estou me referindo aqui a esses números só do Congresso Nacional. Isso significa que 474 deputados do Congresso Nacional são deputados biônicos, portanto não foi a população que escolheu. Não foi a população que votou. Quem votou neles? Quem votou neles? Ninguém. Ninguém votou neles. Como é que eles foram para lá? Os partidos os colocaram. Essa é a razão pela qual, de ano a ano, nós vemos um declínio representativo do Brasil que é absolutamente assombroso. Absolutamente assombroso. Isso ficou completamente evidente no impeachment de Dilma Rousseff, aonde o Brasil assistiu estupefato, porque sabia-se que o quadro estava negro, mas não se sabia que era tão negro. Aquele cenário dantesco que o Brasil inteiro assistiu foi, de fato, arrepiante. Como é que aquela gente foi parar lá? A pergunta é outra. Ele foi parar lá pelo voto de legenda. Por que os partidos políticos colocam gente biônica cada vez de pior qualidade? Ora, exatamente porque essas pessoas não podem pensar sob nenhum aspecto. Quanto mais ineptas e ineficientes, mais fáceis elas são de serem manobradas. Haja visto o que aconteceu hoje na presidência da Câmara Federal do Brasil, em que um indivíduo, dentro de um mandato orquestrado pela Presidência da República e pelos partidos que sustentam a Presidência da República, e a AGU, a Advocacia Geral da União, que deveria estar advogando a favor da União e não a favor de um presidente, porque a União não é um presidente, a União é alguma outra coisa muito além, a União é o Estado. Um presidente não é o Estado, o presidente é um cargo. Pois muito bem, o que é que nós vimos? Um indivíduo, numa canetada absolutamente extemporânea, mas que vai causar um estrago absurdo. Numa decisão, quer dizer, a pessoa não entende nem o cargo que ele representa e nem a dramaticidade daquilo. Não é? Porque até para você ser corrupto, tem que ter um certo traquejo, não é? Mas parece que a pessoa foi colocada ali exatamente de propósito. Exatamente de propósito. Para fazer coisas que ninguém, em sã consciência, poderia fazê-lo. Então, o cenário que nós temos dentro do Brasil é um cenário que vai piorando a cada dia que passa.
precisamente porque não há a menor intenção dos partidos políticos brasileiros criarem uma renovação ou colocarem pessoas de qualidade. A pergunta que nós deveríamos também fazer é: por que os partidos estão indo nessa linha? Qual é o senhor a quem eles estão seguindo e obedecendo? Eis a grande pergunta que nós deveríamos nos fazer. No caso do Brasil, qual é o grande senhor que o Brasil vem seguindo? O Foro de São Paulo, que é uma organização comunista internacional, né, cujas deliberações internacionais, Foro de São Paulo foi criado pelo senhor Fidel Castro e pelo senhor Lula da Silva em 1990, na cidade de São Paulo. Desde o momento, ele congrega desde organizações de narcotraficantes até partidos internacionais, comunistas, do mundo inteiro. Desde o momento que esse foro foi criado, o Estado Nacional Brasileiro e vários estados da América Latina vêm seguindo, cumprindo as deliberações legais que são feitas através desse Foro de São Paulo. Nós vimos que uma das características de soberania nacional é quando os poderes são soberanos e eles obedecem a deliberações e a desejos e a necessidades internas. A partir do momento que um país começa a ser comandado por entidades exteriores a ele, ele está sendo invadido na sua soberania. Ele é refém de uma organização transnacional a qual nenhum de nós brasileiros votou. Nenhum de nós votou no Foro de São Paulo, nenhum de nós votou no governo comunista russo ou chinês. Entretanto, o governo de Cuba, o governo da Venezuela, o governo do Vietnã, o governo de todos esses países comunistas estão centralizados e comandando, estão por trás de uma organização chamada Foro de São Paulo. Isso está sendo implementado via Executivo brasileiro. Pois muito bem, diante deste quadro, dizer que o Brasil vive uma normalidade democrática é uma das coisas, é uma das atitudes mais criminosas que já se processou sobre a face da terra. Não é? Então, o que nós temos hoje, não existe nenhum equilíbrio entre os poderes. Nós temos um executivo superdotado que vem massacrando e corrompendo e fazendo com que o legislativo e o judiciário atuem a favor dele. Não precisaria de ter nenhum Foro de São Paulo por trás das deliberações da soberania nacional. Isso só agrava o processo e, de fato, coloca a quem o Congresso Nacional está servindo. Por outro lado, bastaria que, se a gente suprimisse o Foro de São Paulo, se esse processo todo que eu citei de funcionamento, né, funcionasse, o que nós temos? Nós temos, sim, uma situação completamente anômala, porque o Executivo legislando através de medidas provisórias, o Legislativo passando o chapéu para obter migalhas de verbas e não podendo legislar efetivamente, porque ele sabe que qualquer projeto de lei que ele colocar, o Executivo veta. Pois muito bem. Diante disso, nós temos um quadro. Bastaria isso para entender que não há normalidade e nem independência desses poderes. Isso tudo é uma farsa. Né? A quantidade de juízes que aparecem comprados e que são denunciados e que não perdem o cargo, então, efetivamente, o Brasil vive uma situação de Alice no País das Maravilhas, fazendo de conta, né, que existe alguma coisa que está muito boa. Não há nada. Então, não há legitimidade aqui nenhuma, sob nenhum aspecto. Há um risco iminente de um caos social sem precedentes. Por quê? Porque o princípio da separação de poderes, que deveria ser o princípio que estaria regendo o Estado brasileiro, não funciona e já foi feito para não funcionar. Portanto, essa separação de poderes, quando ela funciona,
ela suprime lacunas. Ela também é uma forma de frear, de contrabalançar, de controlar a omissão e os excessos. Não é? Portanto, é preciso ter em vista que todos esses limites no Brasil estão não só ultrapassados, bem como são inexistentes. Inexistentes. Assim, nós estamos simplesmente repetindo um discurso absolutamente tolo e tosco de legitimidade institucional. Não há legitimidade institucional de forma nenhuma. Para agravar ainda mais esse cenário, o que nós temos? Nós temos o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Né? Esse ativismo judicial é o ativismo que coloca efetivamente a questão até onde a democracia de fato aguenta a partir do momento que o Supremo, os poderes do Executivo e do Legislativo já não funcionam. E a partir do momento em que o Judiciário passa a criar leis à revelia do Congresso Nacional. Então esta é a situação que nós temos hoje no Brasil. O Congresso Nacional não cria nenhuma lei, o Executivo é que está criando leis e o Judiciário agora também está criando leis, e todas essas leis são para atender especificamente os poderes do Executivo. Isso significa que o Brasil está forçando a nota da destruição dos três poderes e da construção de um superexecutivo. Aliás, esse superexecutivo já existe, e ele é um problema gravíssimo. Essa é a razão pela qual, baseado nesse efeito do superexecutivo e da ausência do equilíbrio dos três poderes, nós vemos, por exemplo, salários de desembargadores no Rio de Janeiro chegarem a R$600 mil. R$600 mil, eu não estou falando em excesso, não. Isso é dado de jornal aqui. Presumo que seja verdadeiro. Bem, se um desembargador de um estado ganha R$600 mil, quanto ganhará um ministro do Supremo? Essa é a pergunta. Qual é o país que dá conta de bancar uma coisa dessa? Qual é o país que dá conta de bancar viagens de um presidente da República, como Dilma Rousseff tem feito? Quando ela viaja, ela leva comitiva de 900 pessoas. Nem a rainha da Inglaterra faz uma coisa dessa. Qual é o país que dá conta de bancar uma presidência da República que troca o faqueiro de todo o Palácio do Planalto de 2 em 2 anos e coloca faqueiro de prata? Qual é o país que dá conta de bancar os gastos excessivos de deputados? A quantidade de carros, de passagens aéreas, de tudo é interessante, porque o Brasil tirou a monarquia falando que a monarquia gastava muito. Desde o momento que o Brasil tirou a monarquia, a história da República é uma história de infâmias, uma atrás da outra. Essa dívida os militares têm com o Brasil, porque foram eles que depuseram o homem mais honrado, mais probo e mais honesto que este país já teve, Dom Pedro II. A partir da deposição da coroa real, o Brasil foi absolutamente engolfado por uma oligarquia absolutamente insaciável e profundamente corrupta. E esta oligarquia, desde o momento da deposição de Dom Pedro II, vem transformando o Brasil num caos cada vez maior. E foi vendendo o Brasil para interesses internacionais. Eis o cenário real que nós temos hoje. Nós temos o Brasil na mão de dois grandes grupos hegemônicos internacionais, o grupo comunista e o grupo dos banqueiros internacionais dos Bilderberg. Pois muito bem, essa é a razão pela qual o governo brasileiro, o governo do PT, no governo do PSDB,
os bancos nacionais nunca ganharam tanto dinheiro, notadamente no governo do PT. Mas quem pavimentou essa trajetória toda foi o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso. Portanto, a fundação daquilo que nós chamamos de república já foi feito também para não funcionar. O problema é que o não funcionamento alcançou um grau de perfeição, que é a Constituição de 88. Qual é o objetivo dessa gente? É levar de fato o país a um caos, de tal forma que o caos seja tão grande e tão terrível que eles saquem da cartola determinadas medidas que qualquer população, diante de uma tragédia absoluta, aceitaria. Isso é o que está em curso e sendo desenhado bem debaixo das nossas vistas no Brasil. A situação política e econômica brasileira é absolutamente catastrófica. Então, o Brasil não tem uma crise de partidos políticos, porque o Brasil tem uma crise de instituições. As instituições não funcionam e elas foram criadas para não funcionar. O judiciário é um poder técnico, né? E ele não é eleito diretamente pelo voto. Deveria sê-lo, principalmente no caso de alguns indivíduos. E se eles não são eleitos, né, como é que o judiciário deveria funcionar? Eles deveriam ter tempo. Não pode ser um cargo eterno. O indivíduo tem função de ministro do Supremo durante 5 anos, depois ele sai, troca. E tem que haver a possibilidade do povo fazer recall, tanto no Executivo, quanto no Legislativo, quanto no Judiciário. Portanto, quando a juristocracia é quando o juiz, que apenas deve seguir a lei que foi criada pelo Legislativo, interpretar a lei e aplicar em um determinado caso, ao invés disso ele decide como a lei deve ser, e ele acaba criando a lei e ele acaba legislando. Então, esse poder legisferante do judiciário acaba por ser igual a um poder de um deputado ou de um senador, porque ele cria a lei. Mas é curioso, o povo vota no deputado e no senador para criar a lei, mas o povo não vota no judiciário para criar a lei. Portanto, o judiciário, sob nenhum aspecto, tem o direito de criar lei, como criou Teori Zavascki e várias medidas do Supremo Tribunal Federal, e eles têm que vir a público e explicar, inclusive, que eles não foram eleitos, porque eles têm falado isso reiteradamente. Nós não fomos eleitos, mas nós temos o direito de fazer tal coisa. Não tem o direito de fazer essa coisíssima nenhuma. A não ser sobre a premissa da juristocracia, que é a nova forma do comunismo internacional ir destruindo, desta vez, o judiciário. Porque o mecanismo comunista e do grupo de Bilderberg para tomar o poder executivo e legislativo já está perfeitamente delineado. As estratégias internacionais de supressão das soberanias nacionais e de destruição das leis nacionais, porque o que é a juristocracia a longo prazo? Ela destrói a lei nacional. Ela destrói a soberania nacional. Né? E o juiz que não é eleito passa a legislar, obedecendo não se sabe a quem, né? Mas ele passa a criar uma lei que não foi o povo que votou, porque ele não é um congressista. Então o judiciário passa a ter vez e voz de mandar no Brasil, porque as leis é aquilo que fazem com que o país funcione. O país funciona sobre a força e o império da lei. Como é que um judiciário dá-se o desfrute o direito de criar a lei, sem ter sido eleito para tal? Isso é mais do que uma deturpação de poderes. Isso é uma estratégia internacional de destruição das soberanias nacionais. Eis o que está em curso. Então, os modelos do neocomunismo do século XXI são perfeitamente invisíveis
diferentemente da estratégia que eles adotaram no século XX. E essa é a razão pela qual os países comunistas do século XX e XXI não estão percebendo. Segundo dados da própria ONU, que é regida por uma facção comunista, a Suécia, em 20 anos, será um país de terceiro mundo. Por quê? Porque a Suécia tem os seus 3 poderes completamente destruídos, através de um mecanismo utilizado do socialismo fabiano, que é a versão light, para inglês ver, do comunismo. Mas é comunista. Essa é para isso que nós estamos caminhando, não é? Então, nós vamos ficando por aqui, entendendo que o poder dos 3 poderes tem que funcionar. Tem que funcionar. E o povo tem que cobrar o funcionamento desses 3 poderes. E não permitir ser enganado. Mas, para tanto, como é que ele fará isso? Ele tem que ter conhecimento de como é que as coisas funcionam, minimamente, um conhecimento mínimo, né? Então, entendendo isto, o século XX começa a destruir as soberanias nacionais para atender a grupos hegemônicos, totalitários internacionais, que têm o objetivo de tomar conta e exercer um controle internacional no mundo inteiro. Isso está em perfeita consonância com as diretrizes do Clube de Roma na década de 60, aonde esses homens deliberaram que o mundo seria dividido em 10 macro-regiões. O Brasil pertence à 6ª região. Esta região é controlada pelo Foro de São Paulo, uma organização comunista internacional dirigida e criada pelo Fidel Castro e pelo Lula da Silva. O problema que o Brasil hoje enfrenta não é um problema de mera corrupção. É um problema de destruição da soberania nacional para a implantação de um projeto comunista totalitário de poder, cuja diretriz é originada diretamente da Rússia. Este é, de uma forma bastante rude, o cenário do Brasil atual. Qualquer coisa que se diga fora dessa perspectiva é, no mínimo, uma pilhéria. Então, nós não temos nada que funcione e, para o Brasil não funcionar, é preciso entender que isso é uma estratégia de desmonte da cultura, do país, da nação. É assim que o neocomunismo está agindo no mundo inteiro. Porque quando não existir mais soberania, mais cultura, mais pátria, mais família, mais sociedade, abre-se a perspectiva da internacionalização e de leis internacionais e de um parlamento internacional que provavelmente nós não teremos votado. E esse parlamento internacional, eleito por indivíduos A, B ou C, é que vão, num futuro muito próximo, mandar no mundo inteiro. Isso é o que está desenhado e é o que é, inclusive, a proposta defendida pela ONU, pela Unesco e pelas grandes corporações transnacionais ligado a esses 3 grupos que lutam pela hegemonia do mundo global. O Islã, o grupo de Bilderberg, que é ligado ao sistema financeiro internacional, e o sistema eurasiano, russo-chinês, os grandes controladores do comunismo internacional. Sendo que esses controladores do comunismo internacional estão aplicando a tática do socialismo fabiano e do marxismo cultural há muito tempo. Muito bem, nós vamos ficando por aqui e depois, em outro programa, nós aprofundaremos um pouco mais desse caso da juristocracia e vamos trazer para vocês um grande livro que, antes da queda do Muro de Berlim, foi escrito por um eminente professor brasileiro chamado Jorge Boaventura. Jorge Boaventura, no Ocidente Traído e na Caverna de Platão,
já falava do grande perigo da criação de leis internacionais e de que essas leis internacionais destruiriam completamente por dentro as soberanias nacionais e as culturas locais. Quem está por trás deste projeto absolutamente perverso de destruição? É isso que nós temos que ficar atento. Pois muito bem, então vamos ficando por aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua audiência.